Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta aula, a nossa aula 4 do curso Renda Fixa do Zero ao Estratégico, nós vamos aprender como comparar o CDB versus o Tesouro, quando escolher um pré-fixado, quando escolher um IPCA+, como analisar prazo e liquidez e como montar uma reserva de emergência. Então, eu quero que você saia dessa aula consolidando mais ainda esses assuntos. Então, o objetivo dessa aula é que você aprenda a escolher o melhor investimento de forma estratégica e, claro, sempre atrelado ao seu objetivo. Então, você vai aprender a transformar toda a teoria que a gente viu até agora em uma decisão prática. Ou seja, eu vou escolher um tipo de ativo, o ativo ideal de renda fixa, que vai atender todas as necessidades daquilo que eu preciso, do objetivo que eu quero atingir, seja reserva de emergência, seja aposentadoria, seja um objetivo de curto ou médio prazo. E antes de começar a aula, eu queria mostrar para vocês aonde encontrar algumas taxas que são muito importantes, aonde encontrar quanto que está a Selic, aonde encontrar quanto que está o PCA hoje, né, atualmente. Então, aonde encontrar esses números para você poder se basear, né, eles são ali a sua base para tomada de decisão. Vamos lá? Então, pessoal, esse é o site do Banco Central, onde eu tenho acesso ao Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Toda semana o Banco Central ele emite um documento onde ele traz o cálculo das medianas, das expectativas para as taxas Selic, inflação, PIB, dólar. Então, ele vai trazendo essas taxas, essa expectativa de taxas semanalmente. Então, se você quiser até ter acesso a esse documento, você vai acessar, deixa eu ver se eu consigo aqui, você vai vir aqui no Google e vai colocar Boletim Focus, vai clicar aqui, ó, no primeiro link, ele já vai trazer para você o relatório, o último relatório, tá? A publicação dele foi no dia 4/5, então é o relatório mais atual que a gente tem. E você pode se cadastrar aqui, ó. Você pode incluir o seu e-mail na lista de e-mails do Focus, ou seja, você vai receber semanalmente, toda vez que o Banco Central emitir esse relatório, você vai receber ele na sua caixa de e-mails. Você não precisa correr atrás da informação, ela vai estar ali na sua caixa de e-mails. Mas eu posso seguir o Banco Central no Instagram? Pode. Toda semana também, toda segunda-feira, o Banco Central ele emite um resumo ali em forma de post do relatório. Então, você pode também conseguir, né, acessar essa informação dentro do Instagram, tá? Então, tanto por e-mail, tanto por Instagram, aqui, né, através do site do Banco Central, você tem acesso a essas informações, tá? Então, se você está pensando em investir, né, começar a investir, é interessante você saber para onde está sendo direcionado o mercado, né? Quanto que está valendo a Selic, se ela vai abaixar, se ela vai subir, IPCA, qual que é a taxa de IPCA, a expectativa do IPCA, PIB, câmbio, também para você, se você comprar dólar aí todos os meses, né, aos pouquinhos, como eu falo sempre lá no canal do Me Planeja, é interessante que você acompanhe essas informações, tá? E nada melhor que o Boletim Focus, que é o relatório que a gente tem hoje ali para se basear na hora de tomar decisões estratégicas para investir. Então, aqui, o que é interessante a gente saber? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Ó, eu tenho já o valor do IPCA, tá? E o valor da Selic. Então, a gente vai trabalhar com esses dois dados hoje.
Então, aqui eu tenho uma expectativa de 4,9, vamos dizer assim, por IPCA até o final do ano, até o final de 2026, né? Que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. E uma expectativa de uma Selic de 13% até o final de 2026. O que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Para 2027, qual que é a expectativa? É um IPCA de 4% e uma Selic de 11%. Para 2028, qual que é a expectativa? É um IPCA de 3,6% e uma Selic de 10%. E para 2029, um IPCA de 3,5% e uma Selic de 10%. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a Selic está diminuindo e o IPCA, que é nossa inflação, ela está diminuindo. Então, é isso que a gente precisa analisar. Então, a gente entendeu aqui que a Selic está num ciclo de queda. A expectativa é que a Selic, gradativamente, né, a cada 45 dias, ela sofra um corte. Então, ela vai caindo gradativamente, tá? Como assim ela recebe um corte? Como assim a cada 45 dias? Mas quem que corta tudo? Tudo isso eu expliquei nas aulas anteriores. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, assista às aulas anteriores que você vai entender como é feito esse corte da Selic, entender um pouquinho, né, com relação a como investir melhor, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela está caindo, tá? Então, eu expliquei, eu dei ali uma explicação mais profunda sobre essa questão nas aulas anteriores, tá? Então, nessa aula, o que a gente precisa entender? Aonde a gente encontra essa informação, IPCA e Selic, então trouxe aqui para você, tá? Nada melhor do que o Boletim Focus, que traz isso mais condensado. E aqui a gente tem que entender, tem que analisar aqui, ela está subindo ou caindo? Ela está caindo, ela entrou num ciclo de queda. E com isso, o IPCA também, a gente pode ver ali que ele cai. O que a gente precisa analisar é que a inflação ela está subindo, então a Selic sobe para quê? Para conter a inflação. Ó, pessoal, vamos gastar menos, pessoal. Vocês estão gastando demais, tem muita gente buscando crédito, tem muita gente buscando financiamento. Vamos parar, dá uma parada aí. Então, o pessoal para de comprar imóvel financiado, então dá uma leve queda. O pessoal para de buscar crédito, dá uma leve queda. Então, desinfla um pouco a inflação, que ela vai abaixando. No que ela vai abaixando, o pessoal fala assim, poxa, a inflação já está contida, começou ali a dar uma leve queda, vamos reduzir a Selic? Aí começam a reduzir a taxa básica de juros, tá? Então, a Selic sobe para conter a inflação e na hora que a inflação está contida e começa a cair, a Selic começa a cair também, tá? Então, a gente está num ciclo de queda. A expectativa, a gente nunca pode dar certeza, né? Daqui a 45 dias o Copom pode se reunir, alguma coisa pode acontecer, enfim, e eles entenderem aí que o ideal seria subir novamente. Pode ser? Pode ser. Mas agora a expectativa é que a Selic ela caia, que é o que a gente está conseguindo extrair da leitura do relatório do Boletim Focus, tá bom? Então eu quero que vocês tenham essa visão aqui quando vocês forem ler o relatório. Fechado? Mas eu quero saber quanto que tá a minha inflação aí todos os meses. Eu quero saber como que tá a inflação de fato, o valor real. Olha, você consegue esse dado através aqui do site do IBGE. Então, ele traz para você o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Então, no final do mês, no mês 12 de 2026, né, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, a gente vai conseguir ver, de fato, se a gente conseguiu bater a meta, atingir a meta ali, tá? A expectativa, né, que estava registrada dentro do boletim para o final de 2026, para o final desse ano. Então, a gente também tem IPCA do último mês, tá? Que está em 0,88%. E a gente consegue extrair esses dados também através do site do IBGE. Pessoal, eu vou deixar o link desses sites na descrição do vídeo, tá? E a gente nessa aula também vai ter acesso a uma planilha, onde vocês vão conseguir fazer algumas comparações. Como eu disse, essa é uma aula mais prática. Para você ter acesso à planilha, para ter acesso a esses materiais do curso, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo,
tá bom? Assim que a gente finalizar todas as aulas do curso, o link vai estar disponível. Então, vamos lá. Aqui a gente já mostrei para vocês, né, como a gente encontra o valor do IPCA na nossa inflação, tá? E aqui, deixa eu só sair desse cantinho, porque eu tô atrapalhando, e aí vocês vão conseguir ver, aqui por meio, tá? E vocês não vão conseguir ver a taxa Selic, né? O que eu quero mostrar para vocês. Então, pessoal, nesse site também do Banco Central, a gente consegue ter acesso à taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, tá? É muito importante que, caso você tenha ainda alguma dúvida sobre a Selic, você acesse esse link, dê uma lida mais profunda sobre a Selic, tente entender, né, um pouco mais aí sobre a taxa Selic. Assim, eu acho que qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, você vai encontrar nessa page sobre a taxa Selic. Aqui, nesse gráfico, a gente consegue ter, ó, todos os dados da taxa, né? Tanto da queda como do ciclo de alta. Então, a gente consegue ver os dados aqui desde 2016, ó. Então, nós estamos em 2026, atualmente a taxa está em 14,5%, então 14,5%. A Selic estava em 15, ficou um bom período em 15, depois caiu para 14,75, agora 14,5%. Então, aqui você vai conseguir saber, né, quanto está a Selic. Posso digitar no Google Selic hoje? Ele vai trazer para mim? Vai trazer também. Ele vai trazer essa informação para você saber quanto está a Selic atualmente. Caso você não acompanhe ali as notícias, não acompanhe ainda, não me planeja, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Então, você consegue, caso você tenha dúvidas, extrair essa informação do Google ali em tempo real, né? Na hora que você quiser. E aqui, deixa eu botar aqui pro meu cantinho. Vou ficar aqui mais para cima. Aqui, pronto. E aqui, a gente consegue ter acesso a todos os investimentos, todos os ativos disponibilizados pelo Tesouro Direto. Então, esse link também eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode acessar. Aqui é possível você abrir uma conta, é super simples. E também, né, aqui, caso você tenha uma conta já no Tesouro Direto, é só você acessar através dessa opção entrar, tá? Então, aqui você tem os produtos disponibilizados pelo Tesouro, os simuladores, então você pode simular ali, caso você queira investir para a educação dos seus filhos, para a compra de uma casa, para aposentadoria, enfim, para alguns objetivos. Então, tem ali nos simuladores, nessa área de simuladores. Aqui, como investir, então tem ali uma página ensinando, né, como você faz esses investimentos e aqui uma página explicando o que é o Tesouro. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode acessar uma dessas páginas, tá? Dúvidas sobre qualquer de um desses assuntos, você pode acessar uma dessas páginas. Aqui eu queria mostrar para vocês, me aprofundar um pouco mais nos títulos. Então, ó, eu tenho o título Selic, que vai vencer em 2031, tá? Aqui ele mostra, né, que o rendimento anual está em Selic mais 0,08% e o investimento mínimo que você pode fazer no Tesouro Selic é de R$ 188,63 e o vencimento ele vai ser em 1/3/2031. Então, o vencimento desse título é só para daqui 5 anos, tá? Nós estamos em 2026, ele vai vencer em 1º de março de 2031. Então, dependendo do momento que você acessa aqui o site do Tesouro, essas informações, elas mudam, tá? Então, às vezes você tá ali contratando, não todos os meses, né? Todos os meses provavelmente diferença de um período de um mês para outro, você já encontre taxas e vencimentos diferentes. Mas, se você for investir no Tesouro Selic de uma vez só, então ele vai contar dessa forma. Você está investindo hoje, ele vai ficar investido até o vencimento. Então, você pode pedir resgate do seu dinheiro a qualquer momento, mas em 2031 esse dinheiro ele cai para a conta, né,
vamos supor que você esteja fazendo isso na sua corretora, ele vai cair na conta da sua corretora e você não vai deixar o seu dinheiro parado lá, você vai reinvestir a sua reserva de emergência, né? Selic é ideal para reserva de emergência. Ninguém quer deixar o dinheiro da reserva parado, é importante que ele tenha uma rentabilidade mensal. E aqui a gente também tem o tesouro pré-fixado, o tesouro pré-fixado com juros semestrais, o tesouro IPCA+, então tem o tesouro IPCA+, até 2032, 2040, 2050, também tem o tesouro IPCA+, com juros semestrais, tá? Então é interessante que vocês vejam essas taxas, o tesouro pré-fixado 2032, qual que é a taxa de rentabilidade? Então, ele é pré-fixado, a gente já viu que você vai receber essa taxa, né, cerca ali de 14%, aqui 13,91%, de 2026, você está contratando agora, né, até o vencimento, até 2032. Então, é um dinheiro que vai ficar investido por um médio prazo, tá? E uma taxa fixa. A gente viu que a Selic ela está com expectativa de queda. Então, esse é um investimento bem interessante, porque você garante uma taxa ali de cerca de 14%, né? Antes que aqui, em vez de garantir no pré-fixado, né? Aqui a expectativa é que a Selic ela caia para 10%, em 2029, e é possível que em 2030, 2032 ela esteja abaixo disso, então você já garante uma taxa mais alta de rentabilidade para esse período, tá? Isso é pensar de forma estratégica. Então, você garante uma taxa mais alta para aquele objetivo de curto e médio prazo, tá bom? E aqui eu tenho IPCA mais até 2032 também, com taxas de 7,6%, tá? Com taxas muito boas. Isso é interessante também para você diversificar os seus investimentos, tá? Você pode dividir o seu investimento de médio prazo, tá? Tanto aqui, iniciar mais 6, de 7,6%, e também dividir ele em um CDB, que tem uma taxa maior, ou às vezes pegar aqui um pré-fixado, enfim. A gente vai fazer esses comparativos para você entender, aqui no caso, né, o que seria melhor? Seria um pré-fixado de 13,9%, quase 14%, ou seria interessante um IPCA? Qual que seria interessante aqui? Aqui, pensando que a Selic vai cair, pensando que o IPCA também, né, tende a cair, aqui a gente teria uma rentabilidade ali um pouco mais de 11%, tá? Então, compensaria o quê? Compensaria o tesouro pré-fixado, tá? Se a gente fosse comparar os dois. Então, se os dois vão vencer no mesmo ano, em 2032, por que não pegar esse para um objetivo de curto e médio prazo, tá? Médio prazo, né? Pegar esse para um objetivo de médio prazo. Então, essa comparação que você tem que ver e sempre pensar de forma estratégica. Aí, você pode também pensar da seguinte forma: garantir essa taxa, caso você pense assim, mas se eu investir num tesouro mais para longo prazo, que não tem essa taxa, eu não posso investir num pré-fixado, garantir essa taxa, e daqui 5 anos eu vejo lá de novo, avalio e reinvisto esse dinheiro? Também pode. É uma estratégia, é uma alternativa. Ou mesmo assim, fazer uma divisão. Investir metade do dinheiro que você tem para aposentadoria, por exemplo, aqui, nesse pré-fixado, ou fazer um aporte único, tipo 20 mil, 30 mil, 50 mil, deixar o dinheiro rendendo, que ele vai ter uma taxa de rentabilidade bacana, e escolher aqui outro título, por exemplo, esse aqui de 2050, pensando já na sua aposentadoria. Ele está com uma rentabilidade um pouco menor, mas aí fazendo essa divisão você acaba ganhando no crescimento, dando um gás na sua carteira, né? Fazendo essa divisão você acaba dando um gás na sua carteira, por quê? Porque você vai ter ali um investimento para longo prazo com uma taxa já garantida, ganhando acima do IPCA, porém vai ter também um valor investido de forma estratégica para quê? Para dar um gás ali, para ter uma rentabilidade maior, dar uma rentabilidade maior na sua carteira. Isso pensando no médio a longo prazo, tá, pessoal?
Então, eu queria que vocês começassem a pensar fora da caixinha, né? Apenas vir aqui e falar assim, não, eu preciso de um Tesouro IPCA+. Mas calma, quanto você tem para investir? Será que você não pode fazer essa divisão para ter um pouco mais de rentabilidade? Então, é questão de analisar as taxas que estão disponíveis para você naquele momento e também calcular. Tá? A gente vai aprender a calcular daqui a pouquinho, fazer comparações desses investimentos, tá bom? Então, de novo, eu vou deixar o link desse site do Tesouro também aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos para os slides, vamos pegar um pouquinho da teoria, tá? Aprofundar um pouquinho nos assuntos e depois a gente já vai para a tabela do Excel, onde eu vou mostrar para vocês de forma prática como que vocês fazem o cálculo, tá? A tabela tá pronta, tá com todas as fórmulas prontinhas, tá bem simples, bem tranquila de trabalhar, é só você inserir mesmo os valores e aí você já vai conseguir saber exatamente quando investir para reserva, como saber qual que é o ativo mais rentável, eu vou mostrar lá para vocês. Agora vamos lá para os slides? Bem, pessoal, como a gente faz a comparação de dois ativos? Aqui eu trouxe a comparação do CDB versus o Tesouro. O Tesouro Selic, ele rende 100% da Selic. Então, eu coloquei aqui uma Selic de aproximadamente 10% ao ano, para a gente conseguir fazer esse cálculo. E a gente sabe que a taxa da B3, que a B3, ela cobra uma taxa de 0,20% ao ano, caso você tenha acima de 10 mil reais investidos. Aqui eu quis trazer para você o seguinte, eu tenho um Tesouro Selic com uma rentabilidade de aproximadamente 10% ao ano, vai incidir em cima dele, que provavelmente eu tenho aqui acima de 10 mil reais, tá? Então, nesse exemplo eu tenho acima de 10 mil reais investidos, então vai incidir em cima desse investimento essa taxa da B3 também a taxa de IR, de imposto de renda, quando eu for fazer o resgate. Então, eu vou ter uma rentabilidade líquida aproximada aí, após, né, a aplicação das taxas e do IR de longo prazo, de cerca de 7,8% ao ano. Então, vamos considerar a taxa menor do IR de 15%. Então, apliquei o imposto de renda, cobrei ali a taxa de 0,20% da B3, então, eu estou com uma rentabilidade aproximada de 7,8% ao ano. Comparando com o CDB, com uma rentabilidade de 110% do CDI, a gente sabe que o CDI é aproximadamente a Selic, tá? E aqui nesse exemplo eu coloquei o quê? Uma Selic de cerca de 10%. Então, pegando o CDB, que tem uma rentabilidade de 110% do CDI, a rentabilidade desse CDB vai ser de cerca de 11% ao ano. Só que dentro do CDB eu não tenho a taxa da B3. E aqui eu vou aplicar o imposto de renda de 15%, a taxa menor, tá? A rentabilidade líquida aqui vai ser de aproximadamente 9% ao ano, tá? Então, nesse cenário, o CDB ele ganha com relação à rentabilidade. É melhor eu investir dentro de um CDB. Se o Tesouro Selic, né, não tivesse essa taxa da B3, fosse um tesouro de 100%, com rentabilidade de 100% da Selic e ainda aplicasse 15% de IR. Mesmo assim, eu ficaria com o CDB, que ele teria uma rentabilidade maior. Então, é essa comparação que vocês precisam fazer. Os dois são ativos ali, ideais para reserva de emergência. Os dois têm liquidez diária. O IR é aplicado nos dois. Então, peraí, o que eu vou diferenciar? Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o que me rende mais. Qual que está me rendendo mais? É o CDB que rende 110% do CDI. Então, eu vou ficar com o CDB, tá bom? E quando escolher um pré-fixado? Qual que é o momento ideal para escolher um pré-fixado? Eu já dei um spoilerzinho ali na hora de mostrar o site do Tesouro para vocês. Como que funciona? Na hora que você investe o seu dinheiro num tesouro pré-fixado, você trava ali o valor em 12% ao ano. Então, você sabe que você vai receber ali no final do período uma rentabilidade de 12%. É travado. Você já pré-fixou aquilo antes de investir. Então, você acredita o quê? Que a Selic ela vai cair no futuro, que é o que a gente viu lá no relatório, a Selic está no momento de queda, expectativa de queda.
As taxas atuais, elas estão altas historicamente? Sim, IPCA, Selic estão altas, taxas altas. Você quer previsibilidade total do retorno, então eu quero ter certeza de quanto eu vou ganhar no final ali, na data do vencimento do meu ativo. E você tem uma data certa para usar esse dinheiro. Então, se é para viajar daqui 2 anos, eu já tenho uma data pré-determinada que eu vou usar esse dinheiro para pagar todos os custos da viagem, por exemplo. Se é para tirar carta de motorista, então também já tem uma data ali fixa para saber quanto que eu vou resgatar esse dinheiro. Então já tem uma data certa que eu vou usar esse dinheiro. É importante também ver a data de vencimento. Por exemplo, vou viajar daqui 2 anos. Então veja a data de vencimento do ativo e que a sua data de viagem esteja depois dessa data de vencimento, não antes, para também você não ter frustrações aí. Então, aqui eu investi a uma taxa de 12%, tá? No pré-fixado, e depois de um tempo a taxa caiu para 8%. Então, qual que foi o resultado? O meu investimento, ele virou ouro, ou seja, ele está atrativo. Se eu travei uma taxa de 12% e a Selic está em 8%, então tá tudo ali rentabilizado com base em 8%, eu estou ganhando acima disso. É isso que a gente tem que pensar, tá bom? Como rentabilizar da melhor forma, de uma forma estratégica, o seu dinheiro. E claro, aqui eu coloquei, né? Você pode lucrar vendendo antes na marcação ao mercado. Se você vender antes, se você precisar vender, né? Se você quiser vender, enfim, para lucrar um pouco mais, vai ter compradores ali no mercado que eles vão estar de olho no que você está vendendo. Então, porque o seu investimento está lucrando, tendo uma rentabilidade maior. E quando escolher o IPCA+, a gente sabe que IPCA é para aposentadoria, é para longo prazo. Então, a gente sempre vai ter uma taxa de inflação mais uma taxa de juros atrelados. A gente viu lá todos os títulos disponíveis no site do Tesouro. Então, faz sentido você ter o Tesouro IPCA+, se você quer proteger o seu dinheiro da inflação, o seu objetivo é de longo prazo, você não quer correr risco para perder o poder de compra ali, né, do seu dinheiro, você está pensando em aposentadoria e acúmulo de patrimônio, você quer viver sossegado no finalzinho ali da sua vida, depois dos 65 anos, 60 anos. Porque se a gente, não sei se você já calculou a sua aposentadoria ali pelo INSS, mas, por exemplo, eu vou trabalhar até os 87 anos, imagina me aposentando com 87 anos, não, né? A gente quer se aposentar antes, quer acumular um valor legal para quê? Para poder ter uma vida tranquila antes, né? Curtir um pouco mais a nossa melhor idade. E aqui eu coloquei um exemplo. Eu tenho IPCA ali, vamos supor que o IPCA esteja em 5%. Então, a taxa contratada ali na hora que eu investi meu dinheiro em determinado tesouro foi de IPCA mais 7%. Somando a taxa de 5 mais 7, eu vou ter uma rentabilidade de 12% ao ano. Então, se a inflação subir para 7%, ou seja, a inflação ficar bem mais alta, eu vou ter uma rentabilidade de 14% ao ano. Isso que eu tenho que pensar, tá? O meu dinheiro ele vai crescer sempre acima da inflação. Eu tenho a inflação subiu, eu estou ganhando, mas ainda tenho a taxa aqui, ou seja, eu sempre estou ganhando mais. A inflação caiu, ótimo, legal, eu tenho a taxa aqui porque o meu dinheiro ainda está rentabilizando mais, ou seja, ele está ganhando sempre acima da inflação, tá? É isso que a gente tem que saber. E como analisar prazo e liquidez? A gente tem aqui uma diferença entre prazo e liquidez, né? O prazo é quando o dinheiro ele volta para você, então ali o Tesouro Selic vai vencer em 2032, em março, se não me engano, de 2032. É naquele mês que ele vai voltar para você, se você deixar ele investido até o vencimento. Então, é o tempo que o seu dinheiro fica investido. E liquidez é quando você consegue resgatar, quando você consegue sacar. Então, lá no Tesouro Selic, seu dinheiro vai ficar investido até 2031, 2032, né? Não lembro agora. Só que você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento. Tá? Você tem liquidez, você pode sacar ali em qualquer momento. Diferente de um investimento que não tenha liquidez, ou seja, você só pode resgatar esse dinheiro no final, quando esse título vencer, ou, não sei, daqui a 8 dias, você pede o resgate hoje, mas ele só vai estar líquido na sua conta daqui a 8 dias, então a gente precisa também saber essa diferença entre prazo e liquidez. E aqui eu trouxe uma comparação para a gente entender de fato como a gente monta
uma reserva de emergência de forma estratégica. Por quê? Cada pessoa, ela tem um perfil diferente, uma situação financeira diferente. Tem pessoas que têm o perfil, mas não investem. Tem pessoas que investem, mas de forma esporádica. Enfim, cada um está no momento financeiro. Então, primeiro, a gente precisa entender onde você está em um desses 3 cenários. Vamos supor que você é CLT, tem lá a carteira assinada. Então, o seu salário cai todos os meses na sua conta. É previsível que você vai receber uma quantia X todos os meses. Então, assim, você tem um menor risco de perda imediata de renda. Porque você também tem, caso você seja demitido, demitida, vamos considerar que você vai receber o seu seguro-desemprego. Caso você não receba, já digo que a sua reserva tem que ser maior. Se seja no período de experiência, enfim, você seja PJ, né, contratado como PJ, aí o seu PJ vai ser mais ali do perfil empreendedor, mas aí sua reserva vai ter que ser um pouco maior, a gente chega lá. Então, se você é CLT, você vai receber o seu salário todos os meses, isso é previsível, você tem carteira assinada, então você vai ter fundo de garantia, você vai ter seguro-desemprego, então a ideia é essa. Então, você tem que guardar de cerca de 3 meses a 6 meses o seu custo de vida. 3 meses é se você for uma pessoa que ainda mora com seus pais, que caso você perca ali o trabalho, você ainda tem onde morar, seus pais conseguem te sustentar por um período de tempo, você não vai morrer de fome, você não vai ficar sem teto. Essa é a ideia, tá? Então, você tem que pensar ali, olha, eu vou juntar 3 meses. Ah, juntei 3 meses, mas ainda namoro com os meus pais, estou morando, caso eu perca o emprego, eles conseguem aí custear o meu custo de vida, manter o meu custo de vida, então monta 3 meses, depois continua montando para você ter 6, 9, 12, quem sabe você não é picado pelo gostinho ali de poupar e começa a investir em renda variável, em outros ativos, tá? É assim que começa. Então, a ideia é que você invista de 3 a 6%. Eu sou uma pessoa que preza por segurança, então invista mais. Quanto mais você tiver de reserva de emergência, mais segurança você vai ter. Atingiu ali um objetivo, uma quantia que você se sente segura, se eu perder o trabalho hoje, eu vou ficar tranquila por 2 anos, vou ficar tranquilo por 2 anos. Beleza, agora começa a investir em renda variável. Cada pessoa tem um perfil diferente, pessoal. Tem gente que se sente seguro com 3 meses, tem gente que se sente seguro com 6, com 9 meses, com 1 ano, com 2. Tem gente que só se sente seguro com 5 anos de reserva. Cada um tem um perfil, tá? Aí aqui, por exemplo, o meu gasto mensal na CLT é de 3 mil reais. Então, a minha reserva ideal vai ser do quê? Vai ser, se for 3 meses, 9 mil reais. Se for 6 meses, 18 mil reais. Esse é o meu objetivo. Então, a estratégia é que você comece ali aos pouquinhos. Então, monte um mês de reserva, monte o segundo mês, monte o terceiro mês, até atingir o objetivo de 6 meses. E qual que é o ponto importante você entender aqui, tá? Que mesmo você sendo estável, entre aspas, ter ali o seu trabalho fixo, você pode ser demitido a qualquer momento, tá? Então, a demissão, ela pode chegar. E aí você tem o seguro-desemprego, que é ali 6 meses de tranquilidade, mais 6 meses de reserva de emergência. Ou seja, você vai ter 1 ano aí para estudar, para voltar ao mercado de trabalho, para se qualificar, para encontrar um novo emprego. E aí também você tem que avaliar o que eu faço. Tem muito no mercado? O que eu faço? Só eu faço? Tem muita gente me querendo? Tem muita gente me querendo? Então eu vou juntar um pouco menos de reserva. Tem pouca gente me querendo, eu preciso me qualificar, então eu vou juntar um pouco mais de reserva. Porque caso eu perca o meu emprego, eu posso ficar ali uns meses estudando, me qualificando, né, utilizando meu seguro-desemprego, para depois aí entrar no mercado de novo de trabalho e correr atrás de uma nova vaga. Então, você tem que entender isso também, pensar de forma estratégica. Agora, no segundo cenário, eu tenho ali um funcionário público, uma pessoa concursada, que passou em um concurso. Então, ela tem uma alta estabilidade, tá? Ela pode estar ali no período probatório, aí ela tem que ter um pouquinho de pé no chão. Não vou abusar, eu vou juntar uma reserva maior, né? Vou aproveitar esse meu período. Agora, passou essa fase do período probatório, beleza. Tenho certeza que eu vou ter uma alta estabilidade no meu emprego. Só se eu cometer algum crime que eu vou ser desligado. Claro que a gente não está pensando nisso. Então, a ideia é que você
continue ali no seu concurso, né, de forma vitalícia. E aí você tem uma renda previsível e um baixo risco de perda de emprego, tá? Muito baixo. Então, nesse caso, você deve investir aí de 3 a 4 meses do seu custo de vida. Então, deixar guardado ali para sua reserva de emergência. Caso você tenha filhos, a reserva também tem que ser um pouco maior, porque a gente nunca sabe quando uma doença aparece, tá? Então, é importante ter sempre uma reserva um pouco maior. Lembrando, pessoal, que essa reserva não é para custear só os gastos fixos, os gastos variáveis também, tá? Se você tem filhos, agora que eu citei o assunto, a reserva tem que ser maior ainda. Por quê? Porque a gente não sabe quando que vai adoecer, aí às vezes o mês ali varia, né? O custo com remédio varia um pouco mais de um mês para outro, por exemplo, né? Então a gente nunca sabe como uma doença vai aparecer, ou um custo maior aí com transporte, enfim, com alguma coisa da escola, plano de saúde, então tudo isso entra o custo variável, então você tem que pensar nesse custo variável também. Pensa ali no seu dia a dia, quanto que você gasta por mês, quanto você paga de cartão? Eu pago 10 mil, então é 10 mil que você vai juntar, tá bom? E não só, eu pago aluguel, comida, água, luz, telefone, internet, escola dos filhos, que eles precisam estudar, combustível. Não, beleza, deu 5 mil reais. Não. E aí? Tá? Vamos colocar tudo no papel, entender mesmo quanto que você gasta, quanto você paga de cartão, acho que é mais fácil. Eu falo isso, quanto você paga de cartão? Aí você tem noção de quanto você gasta por mês, quanto você precisa por mês. E aí você tem noção de quanto você vai precisar juntar de reserva, tá? E aí, então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Você tem um gasto ali mensal de 4 mil, então a sua reserva vai ser de 12 a 16 mil reais, caso você junte de 3 a 4 meses aí do seu custo de vida. Então, a estratégia aqui, você pode trabalhar com uma reserva menor, caso você seja funcionário público, seja concursado, tá? Mas não deixa de ignorar a reserva de emergência, porque, de novo, a gente nunca sabe como a emergência pode surgir. E com o dinheiro, nossa, as coisas são resolvidas muito mais fáceis, sem dor de cabeça. Então, o ponto importante que a gente tem que levar desse cenário aqui é que a estabilidade, né, o seu concurso ter uma vida estável ali na questão salarial, não elimina os imprevistos. Então, é sempre importante você ter uma reserva para caso aconteça algum problema, você reduzir o risco, reduzir o estresse, tá? Eliminar aí qualquer problema. E no terceiro cenário a gente tem um empreendedor, uma empreendedora, né? Alguém que precisa ali da sua força de trabalho para ganhar o seu sustento, para manter o seu padrão de vida. É ideal que essa pessoa ali nos seus gastos ela já coloque um seguro de vida, né? Porque caso ela fique doente, como que ela vai trazer dinheiro para casa? Então é importante colocar um seguro de vida que assegure isso também. Vamos supor que você fique 10 dias em casa. Por que não ter um seguro que te pague ali um valorzinho para tampar esse buraquinho de 10 dias que você ficou sem trabalhar? Quem se querer ou não vai fazer um desfalque bacana no mês, dependendo do que você faz. Então, a gente coloca aqui que o empreendedor ele tem uma alta variedade de renda. Às vezes entra um pouco mais no mês, entra um pouco menos no mês, enfim, tem essa variedade. E o empreendedor ele tem um perfil mais instável. Então, ele depende do seu negócio para trazer dinheiro para casa. Então, ele tem um maior risco financeiro. Tá? Então, ele tem a responsabilidade ali de sustentar a família. Se a mulher dele não trabalha, também não tem renda, então é só a pessoa, só o cara. Ou se a mulher que traz renda para dentro de casa e o pai fica cuidando das crianças, então é só ela que traz renda para dentro de casa. Então tem um risco maior aí, estão entendendo? Então a reserva ela tem que ser de 6 a 12 meses do custo de vida da família. Mas eu sempre falo assim, às vezes tem gente que se assegura com 6 meses, mas se você é empreendedor, se você é funcionário registrado ali como PJ, trabalha como PJ, tente acumular no mínimo 12 meses. No mínimo 12 meses. Porque até você montar um outro negócio, pode levar tempo, tudo. Então, no mínimo 12 meses, caso você seja empreendedor, seja empreendedora, tá? Guarde ali o mínimo 12 meses do seu custo de vida. Então, se o custo de vida da sua família ali, o seu, é 5 mil reais por mês, então você vai ter que ter uma reserva de 30 a 60 mil. Então, de 6 a 12 meses, de 30 a 60 mil, tá? De novo, pessoal, aqui eu ficaria com um ano, tá? 60 mil.
Então, de 60 mil para mais. Sempre que puder, coloca um dinheiro ali na reserva, porque isso vai ser a base, o sustento da sua família. E aqui, qual que é a estratégia, né? Que a prioridade máxima é montar uma reserva antes de investir. É importante isso, não tem como fugir. E também que você tenha uma reserva do seu negócio. Então, faça duas reservas. Uma reserva para o seu negócio, para você ter ali um giro de caixa, né? Todo mês. E uma reserva para a sua família, para o seu sustento, para a sua base familiar, manter a sua base familiar. Tá bom? E o ponto crítico aqui, uma queda no faturamento, ela pode ser imediata, mas se você tem um dinheiro ali, um capital de giro, um dinheiro guardado da empresa, uma reserva para a empresa, isso não vai afetar tanto. Agora, caso você não tenha, aí você vai arrumar um problema. E caso esse faturamento caia nos próximos meses, aí você vai arrumar um problema ainda maior. Então, sem reserva, tanto a reserva ali da empresa como a sua reserva, né, que vai te dar dor de cabeça também. Então, sem a reserva da empresa, você tem um risco real de colapso financeiro. É importante a gente analisar esses 3 perfis, ver qual que você encaixa e já ter a noção de como montar a sua reserva. Onde deixar a reserva de emergência? Então, sempre investimentos com liquidez diária, baixo risco e previsibilidade. Tesouro Selic é um CDB de liquidez diária com 100% do CDI. Eu tô passando mais rápido esse slide, pessoal, porque a gente falou disso muito nas aulas anteriores. Mas só queria que você relembrasse isso. E uns erros muito comuns cometidos na hora de montar a reserva é investir antes de montar a reserva. Investir, que eu falo aqui, é investir em ações e bitcoins antes de ter uma reserva de fato, uma reserva de emergência, um dinheiro investido na renda fixa. Outro erro é colocar em investimentos sem liquidez. Então, primeiro, é o seu primeiro investimento? Então, coloca um investimento de liquidez. Porque você está começando agora, é iniciante. Aí, se precisar daquele dinheiro, você vai ter que resgatar, provavelmente você vai perder em vez de ver ele lucrar. Aí já se frustra, não quer mais investir, enfim. Não cometa esse erro. Outro erro é subestimar os gastos reais. É o que eu falei, coloca o gasto real ali, o que você gasta no cartão, e não o que você acha que gasta. Não vá montar uma reserva de emergência menor, tá? Monte uma reserva de emergência real ali, baseada no que você gasta todos os meses. E misturar a reserva pessoal com o dinheiro do negócio. Isso não é legal, tá, pessoal? Você precisa ter um planejamento financeiro do seu negócio e um planejamento financeiro pessoal. Então, são dinheiros distintos. E o seu negócio precisa viver, se sustentar sozinho aqui, tá? Eu sei que às vezes no começo é difícil, as coisas se misturam, mas aos pouquinhos vai tentando fazer essa divisão até que ela seja feita de fato e você consiga ter visão se sua empresa está lucrando, quanto você consegue estar tirando daqui, se aquilo está suprindo as suas necessidades mensais, tá? Aí você consegue ter toda essa análise. E a gente tem que tirar de tudo que a gente viu aqui, do cenário de reserva de emergência e tudo mais, dos perfis, né? É que quanto mais instável for a sua renda, maior precisa ser a sua reserva. Então, coloca isso em mente. E qual título escolher? A gente deve escolher. Então, nesse slide, eu trouxe uma colinha para você não errar na hora de investir, para você investir de forma estratégica, pensando sempre em ter no futuro uma rentabilidade maior, conquistar no futuro uma rentabilidade maior, porque a gente investe hoje, mas sempre pensando no futuro, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, então é sempre no futuro. Então a gente investe hoje, mas tem sempre que pensar, mas como que vai estar no futuro essa taxa? Então eu não vou pegar uma rentabilidade alta hoje, sendo que no futuro ela vai estar uma rentabilidade baixa. Então eu ensinei vocês no começo da aula a acessar, aonde encontrar o Boletim Focus, que ele vai trazer ali tudo condensadinho num relatório para vocês. Então, eu vou ter a Selic, IPCA, vou ter a taxa de câmbio, vou ter o PIB. Então, vai estar tudo ali para vocês, tá? A gente precisa dessa base para trabalhar, para analisar. A gente sabe que em 2026 a gente vai ter a expectativa é que a taxa Selic ela chegue a 13%, depois de 2027, 11%, 2028, 10%, e assim vai diminuindo conforme os anos, conforme passar os anos. Então a gente tem que analisar a Selic, ela está menor do que o previsto hoje, ela está menor do que o previsto ou ela está maior do que o previsto? Ela está maior do que o previsto.
Então, hoje a Selic está em 14,5%, ela está maior do que o previsto, e o previsto, a expectativa é que ela diminua. Então, se ela está maior, eu vou pegar um pré-fixado, porque assim eu garanto uma taxa maior e quando a Selic for diminuindo, eu ainda tenho essa garantia de receber uma taxa maior. Mas a expectativa é que a Selic, né, vamos mudar o cenário, vamos supor que a Selic esteja em 10%. A Selic está menor do que o previsto. Então, a ideia é que a Selic está em 10%, nesse cenário, Selic em 10%, e ela aumente. Então, se ela está menor do que o previsto, a ideia é que lá na frente ela esteja maior, então eu vou pegar um pós-fixado. Por que eu vou pegar um pós-fixado? Porque a Selic, se eu pegar ali, por exemplo, um investimento que renda 100% do CDI, 130% do CDI, esse CDI, ele está atrelado à Selic, a gente sabe. Então, como a Selic vai aumentando, a minha rentabilidade vai aumentando também, porque ele está atrelado à Selic. Então, a gente tem que pensar dessa forma. A gente investe hoje, mas sempre pensando em quanto a gente pode ter de rentabilidade amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tá bom? Então, pensar de forma estratégica. Essa é a forma estratégica que você deve pensar. Então, invista dessa forma. Então, essa colinha vai ajudar muito vocês na hora de investir. Agora, a gente vai lá para o Excel. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão usar a planilha para calcular a reserva de emergência, para comparar investimentos. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. E nessa aba, eu trouxe para vocês um exemplo bem simples de como a gente faz a comparação com o CDI. Então, você pode usar essa aba da planilha para comparar tanto investimentos em CDI, atrelados ao CDI, como também o Tesouro Selic, tá? Comparar 2 CDBs, é bem interessante. Então, aqui é bem simples, você vai colocar o valor que você quer investir, por exemplo, 10 mil reais. O CDI que você está analisando, que você quer, ele tem uma rentabilidade de 110%, aí você pode mudar. Achei um de 112, achei um de 120, achei um de 130, para você entender como que fica, como que é feito o cálculo, né? Quanto que você vai rentabilizar o seu dinheiro aí, depois de um determinado período, de um período X. Aqui, você vai colocar a taxa de rentabilidade, tá? Então, vamos supor, se ele for 100% do CDI, o CDI é atrelado à Selic, a Selic está em 14,5%, então o CDI vai ser 14,4%, tá? É essa continha que vocês vão fazer. E se a Selic tivesse em 13%? 13%? Então, aqui, ó. O CDI estaria em 12,9%, tá? Ele é bem próximo ali da Selic. Eu não lembro o que é a Selic, eu não lembro o que é o CDI, você falou aqui nessa aula de uma forma mais superficial. Pessoal, volta, assiste a aula 1, a aula 2, a aula 3, vocês vão ver que eu expliquei, assim, de uma forma muito detalhada lá, por que o CDI é atrelado à Selic, por que ele não é igual, é uma taxa bem próxima, como fazer o cálculo, por que a Selic ela cai ou ela aumenta, né, a cada 45 dias, então tá tudo explicadinho nas outras aulas, tá bom? Não vou me aprofundar aqui não. E aí, pessoal, você vai colocar aqui, né, o CDI, então primeiro a gente tem que ver quanto que tá a taxa Selic para depois calcular o CDI, como eu mostrei aqui para vocês. O IR, então, acima de 720 dias você paga IR de 15%, tá? Então, a ideia aqui é que você deixe acima desse período. Se você deixar 1 ano, aí o IR vai ser um pouco maior. Só dá uma olhadinha na tabela regressiva. Nas outras aulas eu expliquei para vocês a tabela regressiva e também as taxas. No final do período, você vai ter uma rentabilidade de R$100, então a tabelinha, ela já traz o cálculo aqui para você, né? Então, nessas duas abas, vocês não vão mexer, só vão inserir os dados aqui nessas 4 primeiras. Então, eu investi 10 mil reais, há uma rentabilidade de 110% do CDI, eu vou ter uma rentabilidade de R$1.100. O rendimento líquido, né, descontado o IR, foi de R$935. Tá? Então, aqui você consegue fazer comparações com NCDIs e também consegue fazer comparações com o Tesouro Selic.
Aí aqui no caso você colocaria a taxa da Selic, tá? Porque qualquer investimento ali que você faça dentro do Tesouro Selic, ele vai render 100% da Selic. Aí você consegue também fazer essas comparações aqui, saber o rendimento bruto, saber o rendimento líquido. Também olhe lá o vencimento do Tesouro Selic para você também saber como fazer o cálculo do IR e jogar aqui. E é assim, com essa simples abinha de comparação de CDI, você vai conseguir fazer várias comparações e escolher o investimento mais rentável, o investimento ideal para você montar a sua estratégia de renda fixa. E se você quer um objetivo, não que eu fale ali, investindo todo mês um pouquinho. Vamos supor que você ganhou um dinheiro, né? Ganhou ali 50 mil reais. E você quer que esse dinheiro multiplique, né? Vá para 100 mil reais. E você não tem pressa, você só quer colocar o dinheiro ali e quer que ele renda. E daqui 5 anos você vai lá e fala, não, eu quero que daqui 5 anos ele tenha 100 mil reais na minha conta. Eu vou mostrar para você como que é tranquilo fazer isso também, ter essa previsibilidade. Então, vamos supor que você quer, no determinado período, 50 mil reais. Então, aqui, eu quero 50 mil reais, no final ali, desejado, eu quero que na minha conta tenha 50 mil reais, numa taxa de 10% ao ano, tá? Então, eu quero que rentabilize isso. Tempo, 5 anos. Então, no final de 5 anos, eu quero ter 50 mil reais. Quanto que eu preciso investir? Preciso investir um pouco mais de 31 mil reais. Então, às vezes você tem um dinheiro lá e não gosta de fazer aportes mensais por algum motivo, não sei, é vida corrida, não tem tempo, não sei. O ideal seria fazer, né? Mas, enfim, no cenário ali, você quer apenas colocar esses 50 mil reais, quer que o dinheiro trabalhe por ele mesmo, e no final ali de 5 anos, você quer resgatar um valor X. Então, aqui no caso eu coloquei, preciso colocar 31 mil reais, um pouquinho mais de 31 mil reais, para que daqui 5 anos, numa taxa de 10%, eu resgate 50 mil. Então, aqui você pode montar vários cenários, de acordo com o dinheiro que você tem aí parado, e aí você pode montar vários cenários para ver quanto que ele vai rentabilizar, mexer ali nos períodos, nas taxas, se hoje você consegue taxas maiores que 10%, tá bom? Tempo e objetivo. Então, vamos supor que essa também é muito bacana, tá? Vamos supor que você tem um objetivo para daqui 2 anos, para daqui 4 anos. Então, você tem um valor inicial de 10 mil reais. E você quer que ele rentabilize para 50 mil reais, a uma taxa de 10%. Mas você não sabe o tempo. Quanto tempo eu vou precisar para esses 10 mil reais virarem 50 mil reais? Aqui você consegue saber. Então, você coloca lá o valor inicial, o valor final que você quer, a taxa de rentabilidade. A planilha vai te dar o tempo. Então, você vai precisar um pouco mais de 16 anos, quase 17 anos aí, para você transformar 10 mil reais em 50 mil reais, sem investir todos os meses. Se você investir todos os meses, esse período iria encurtar muito, 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 tá? Mas é para vocês poderem também conseguirem aí fazer vários cenários, né? Conseguirem montar vários cenários, mas se você já tenha também um dinheiro parado, não tem a intenção de investir todos os meses e quer atingir um objetivo fixo daqui 5, 10 anos, é interessante para você também saber como fazer esse cálculo para saber o tempo. É muito interessante também você calcular a sua aposentadoria através dessa aba. Então, eu quero me aposentar com 1 milhão na minha conta, né? Com a taxa X. E eu tenho 100 mil reais agora para investir na minha previdência, por exemplo, ou em outro ativo. E aí, quanto tempo eu vou demorar para atingir 1 milhão? Então, você pode também montar esse cenário aqui, tá? E essa aba é muito legal, onde a gente consegue visualizar ali o seu dinheiro render com você fazendo aportes mensais. Então, eu olhei o meu cenário financeiro e vi que eu consigo aportar 500 reais todos os meses, a uma taxa anual de 10%. Aqui também a planilha já traz para você a taxa mensal, então não mexa nessa aba. E você quer entender, num período de 60 meses, investindo 500 reais, qual seria o valor final, né? Quanto que isso te renderia? Então,
aqui ela já traz o valor futuro para você. Então, ó, não mexam nessa aba, não mexam nessa coluna, não mexam nessa coluna. Aqui você vai colocar seu aporte mensal, aqui a taxa de rentabilidade que você conseguiu, pesquisou aí no mercado e conseguiu, e o período em meses. Então, daqui 60 meses, aportando R$ 500, quanto que eu vou ter no final? Você vai ter um pouco mais de R$ 38.000. Então, viu que você vai ganhar muito mais aportando mensalmente do que deixar o seu dinheiro parado lá e esquecer? Você demora mais para atingir a rentabilidade que você espera, porque conforme você vai colocando dinheiro, é juros sobre juros que o seu dinheiro vai rendendo, né? Você vai ganhando juros sobre juros, juros sobre juros. Então, e também, sem querer ou não, você tem a disciplina ali de aportar todos os meses. Sem querer ou não, esses R$ 500 já tem destino certo para um objetivo futuro, para um carro, uma casa, uma viagem, aposentadoria, escola dos filhos, enfim. Então, isso já está fatiado, segmentado, fracionado do seu salário. Isso já não vai fazer diferença para você. Por quê? Porque você já planejou a sua vida financeira de uma forma que esses R$ 500, eles já não fazem falta. Ah, minha, mas eu ganho 4.000, eu quero gastar 4.000. Mas será que você gastando 3.500 já não tá bom? Dependendo da sua situação financeira aí. Claro que eu entendo que em muitos cenários as pessoas estão buscando ganhar mais, aumentar os seus salários, né? Porque as coisas estão custando demais. Então, mas assim, às vezes você tá num cenário onde você ganha 4.000, mora com seus pais, às vezes não precisa nem investir 500, você pode investir até mais. Então, entenda o seu cenário para você poder já começar começar os seus investimentos, tá? Então, é muito interessante também essa aba eu trouxe para vocês entenderem e começarem a planejar, montar cenários aí de fazer aportes mensais. Vê quanto que você consegue economizar por mês, 300, 500, 1.000, 1.500, 2.000, e aí você monta aqui o seu planejamento. Aqui também é interessante para você montar o planejamento de reserva. Você pode colocar R$ 200 de reserva para sua reserva todos os meses. Então, no período de quanto tempo eu vou ter que juntar 18.000? No período de quanto tempo eu vou ter que juntar 5.000, 10.000, 20.000? Então, você consegue também fazer aqui através dessa aba de aportes mensais, tá? E renda passiva. Essa aba é para quem investe em fundos imobiliários. Eu trouxe um gostinho aqui para vocês, a gente vai falar mais de fundos. Prometo trazer um curso focado em fundos imobiliários, né? Então, aulas no futuro aí. Mas aqui também, para quem já trabalha com fundos já investe em fundos imobiliários, eu trouxe essa aula para você entender quanto que você vai ter de rentabilidade aí investindo X em fundos. Então, o seu patrimônio é 100.000, por exemplo, você tem R$ 100.000 investidos em fundos, taxa de rentabilidade de 10%, a sua renda anual vai ser de 10.000. Renda anual, tá, pessoal? De 10.000. Então, a renda mensal vai ser aproximadamente R$ 830. Aqui ele já traz o yield mensal. Não sei o que é isso. Se você não investe em FIIs, pula essa aba e a gente vai falar de FIIs mais pra frente, tá? Mas lá também no Renda Passiva Todo Mês, que é o meu Instagram, tem muita coisa, muito conteúdo sobre fundos imobiliários. E também no YouTube, tá? Eu tenho o YouTube do Renda Passiva Todo Mês, você também tem bastante conteúdo lá sobre fundos imobiliários. Mas futuramente eu vou trazer um curso sobre FIIs e a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas, de novo, essa aba aqui é só para quem tem fundos, tá, pessoal? Quer planejar. E quem pensa em investir em fundos já consegue planejar aqui investindo quanto que você vai ter de renda passiva todos os meses, tá? Então, aqui, um patrimônio, né, de R$ 100.000, um yield mensal de 8%, então uma renda mensal de aproximadamente ali R$ 800. E aqui o dashboard que vai trazer uma visão resumida ali de todos os cálculos que a gente fez, né? Então, a gente calculou reserva de emergência, então, qual é a sua reserva necessária, o valor futuro, né? Você aportando todos os meses ali para um determinado período, quanto que você teria no final do período ali, no caso a gente fez um exemplo com 60 meses, e aqui a gente também montou um exemplo de investindo R$ 100.000 em fundos imobiliários, quanto que você teria de renda passiva todos os meses aproximadamente.
Essa planilha ela vai estar disponível dentro do curso de renda fixa do zero ao estratégico e eu vou disponibilizar essa planilha no final do curso. Então, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo ele ao final do curso, que vai ser daqui umas 2 semanas, o link já vai estar aqui disponível na descrição do vídeo. Caso não, aguarde, em breve eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo do curso, onde você vai poder ter acesso ao curso, acesso a todo o PPT, acesso à planilha e os outros materiais das outras aulas. Então, eu vou agora voltar lá para o nosso slide. Vou voltar aqui para o nosso slide. Então, o que a gente aprendeu hoje na aula 4 do curso de renda fixa do zero ao estratégico? A gente aprendeu como comparar CDB e Tesouro, e vocês viram na planilha do Excel que vocês podem fazer N comparações, montar vários cenários. A gente aprendeu como escolher um pré-fixado. Eu também trouxe a colinha para vocês, tá? Para vocês entenderem ali se a Selic está subindo, está caindo, para a gente calcular, analisar, aliás, e entender se a gente vai agora, hoje, a gente contrata um pré-fixado ou um pós-fixado. Então, a colinha acho que vai ajudar, tenho certeza, vai ajudar muito vocês no dia a dia, na hora de investir. Quando escolher um IPCA, a gente viu também quando escolher um IPCA+, ele é mais voltado para aposentadoria, objetivos de longo prazo. Analisou, né, a questão do prazo e da liquidez, então tem que pensar de forma estratégica aí na hora de escolher o investimento, né, para não se frustrar, né, então pensar na hora de escolher com relação ao prazo e pensar também na hora de escolher com relação à liquidez. E como montar a reserva de emergência. Então, a gente viu vários cenários ali, né, de personas diferentes, de perfis diferentes de pessoas. Então, tente se encaixar em um daqueles cenários ou mais próximo de um deles para você entender quanto que você precisa de reserva de emergência. Mas, olha, no final, o que vale é a sua segurança. Tá? Se você quiser ter 2 anos de reserva de emergência e se sentir seguro, é isso que vale. Tá? Quanto mais segurança, melhor. E também eu trouxe outras análises ali que você pode fazer dentro da planilha do Excel. Então, o objetivo dessa aula era pegar tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tudo que você aprendeu e transformar isso em uma decisão prática ali, você pensar de forma estratégica e aplicar isso na prática. Tá? Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui no comentário do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, me manda um direct lá no Instagram do Me Planeja, eu vou ter o maior prazer em responder você. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito, tá? Por quem está assistindo essa aula, por quem esteve comigo aqui assistindo essa aula. E na aula 5 do curso de renda fixa do zero ao estratégico, a gente vai aprender a renda fixa para curto prazo. Então, a gente vai ver lá os investimentos de renda fixa para curto prazo. A gente vai ver os investimentos de renda fixa para aposentadoria. A gente vai ver o que é estratégia de escada e também como proteger o patrimônio da inflação. Então, vai ser também uma aula mais prática, tá? A gente vai analisar ali ativos e aí vocês vão entender ainda mais como botar a mão na massa, como investir em renda fixa. Como investir mesmo na prática em renda fixa. Então, a ideia desta aula 5 é que você tenha uma visão estratégica e não apenas do produto. A gente já começou a ter essa visão nessa aula 4. Vocês viram que a gente já teve que pensar aí de forma estratégica para investir de uma melhor forma nos investimentos de renda fixa, pensando no objetivo, sim, mas também na rentabilidade. É o que a gente quer, né? Invista no hoje, pensando sempre no amanhã, no futuro, para ter uma maior rentabilidade. Então, a ideia é essa, tá? Te espero na aula 5, foi um prazer dar essa aula 4 para vocês. Espero estar te ajudando a dar os primeiros passos aí nos seus investimentos, a começar a investir. E, de novo, qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram do Me Planeja ou já deixa um comentário aqui embaixo. E aí, aproveitando, né, que a gente tá finalizando esse curso, a gente tem aula 5, se eu não me engano, tem mais uma aula só, vai ter aula 5 e mais uma aula só. Conta aqui pra mim qual é o próximo curso que você deseja, o que você achou que faltou nessa aula, o que você gostaria que a Mi complementasse nas próximas aulas,
tá bom? Vai ser um prazer ajudar vocês da forma que eu puder. O que eu quero é pessoas investindo, pessoas montando reserva de emergência, se sentindo seguras, pessoas investindo em renda variável, fazendo a sua carteira crescer, mais investidores aí no mercado. É o que eu mais quero. Tá? Só quero amigos ricos, hein, pessoal? Pessoas que me convidem para jantar em lugares bacanas, para viajar em jatinhos. Então, por favor, lembre da mim quando vocês estiverem em outro patamar, em outro nível, e não se esqueçam de mim. É isso, tá? Valeu a brincadeira. Muito obrigada. Um beijo. Até a aula 5.